Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Agora vamos lá. A gente vê no cinema e uau, fica de queixo caído. Atores que viram deuses, sabe? Com corpos que parecem esculpidos. É uma imagem que inspira, claro, mas que esconde uma história bem mais complexa por trás das câmeras. E aí fica a grande pergunta, né? Será que é só muito trabalho duro e comer direitinho, como a gente lê nas capas de revista? Ou será que tem uma ciência muito mais profunda por trás disso tudo? Com regras, com riscos, coisas que quase ninguém comenta. Bom, para a gente entender essa história direito, vamos seguir um mapa. Primeiro, a gente vai desmontar essa ilusão que a mídia cria. Depois, vamos mergulhar na ciência do movimento, analisar umas estratégias bem reais, falar dos perigos envolvidos e, no final, o mais importante, como a gente pode usar esse conhecimento do jeito certo. Então vamos começar por aí, desmistificando essa imagem. Por trás de toda a magia de Hollywood existe uma base científica sólida. A gente está falando de regras biológicas, sabe? De como o nosso corpo responde ao estresse, da importância da individualidade. São essas coisas que, no fim das contas, realmente definem os resultados. E a ideia principal aqui é que treinar não é algo aleatório, não é só puxar ferro. É, na verdade, uma ciência aplicada. Pensa nisso como uma gramática do corpo, cheia de princípios biológicos. E são justamente essas regras que separam quem tem resultado de verdade de quem só se frustra ou, pior, se machuca. E olha só, chegamos talvez no princípio mais importante e, ao mesmo tempo, o mais ignorado de todos, a individualidade biológica. E não é só sobre genética, tá? O sucesso de um ator desses depende de todo um ecossistema. Pensa bem, tempo de sobra para treinar, os melhores nutricionistas, os melhores treinadores, é um cenário completamente diferente da realidade da maioria das pessoas, né? Agora, esse aqui é o motor que faz tudo acontecer, a sobrecarga progressiva. Para continuar evoluindo, para ter resultados, o corpo precisa de um desafio sempre um pouquinho maior do que ele está acostumado. É simples assim. Mas como é que isso funciona na prática? É aqui que a mágica acontece. Para criar esse desafio constante, os treinadores mexem em 4 pecinhas principais. Eles podem aumentar a intensidade, ou seja, o peso que se levanta, podem aumentar o volume, fazendo mais séries ou repetições, a frequência, que é treinar mais vezes na semana, ou a densidade, fazer mais coisas no mesmo tempo. É a combinação inteligente de tudo isso que impede o corpo de estacionar. E não para por aí, claro. Tem outros princípios que são a base de tudo. Especificidade, o corpo se adapta àquilo que a gente treina. Simples. A adaptação. O músculo não cresce na academia, ele cresce no descanso. Isso é crucial. E por fim, a reversibilidade. Aquele ditado famoso: o que não se usa, se perde. Isso mostra que a consistência, aquele pouquinho todo dia, ganha de lavada da intensidade de um dia só. Beleza, agora que a gente já entendeu a teoria, que tal ver como isso funciona no mundo real? Vamos analisar 3 físicos de elite, cada um com um objetivo completamente diferente do outro. De um lado, a gente tem o Chris Hemsworth, o Thor. A abordagem dele é tipo choque e pavor, sabe? É volume extremo, muita variedade, tudo para ganhar o máximo de massa no menor tempo possível. Do outro, temos o Henry Cavill, o super-homem. O método dele é mais como o de um arquiteto. É um treino super estruturado, periodizado para construir força e tamanho de um jeito bem metódico. E aqui a gente precisa ser bem honesto. Para ter uma conversa séria sobre ganhos tão rápidos e tão extremos assim, é impossível não tocar num assunto delicado: a alta chance de ter ali um suporte farmacológico. E por que isso importa? Porque cria uma expectativa totalmente real e até perigosa para quem assiste. Olha que interessante essa comparação. Quando a gente coloca os 3 lado a lado, fica claro como a estratégia de cada um casa perfeitamente com o objetivo. O Hemsworth, foco total na estética para um filme com um volume altíssimo e um risco gigante de overtraining. O Cavill já busca uma força mais estruturada, com um treino planejado em ciclos, que a gente chama de periodizado. E o Cristiano Ronaldo? Bom, ele está jogando um jogo completamente diferente. O dele é o jogo da longevidade, com treino funcional e uma nutrição pensada para desinflamar o corpo. O caso do Cristiano Ronaldo é uma verdadeira aula de especificidade. Ele é tipo o CEO do próprio corpo. Cada detalhe dos treinos HIIT, que são aqueles intervalados de alta intensidade, até o trabalho de core e a dieta, tudo, absolutamente tudo é pensado por uma coisa só: performance máxima em campo e esticar a carreira o máximo que der. Certo. Mas e aí? O que acontece quando alguém normal, sem todo aquele suporte de elite, tenta copiar na íntegra uma rotina dessas?
Pois é, o resultado pode ser bem perigoso. A gente está falando da síndrome de overtraining, ou OTS. E olha, isso não é só estar cansado, é um estado clínico sério mesmo. Acontece quando a soma de todo o estresse da sua vida, trabalho, treino, problemas, ultrapassa a capacidade do seu corpo de se recuperar. E o corpo avisa, viu? Ele manda sinais de alerta claros. A performance começa a cair sem parar. Dores musculares e nas articulações que não somem. Um cansaço que parece que não tem fim. Frequência cardíaca em repouso mais alta. O sono fica ruim. Humor nem se fala. E a pessoa começa a ficar doente com muito mais frequência. Esses são os sinais de que a coisa passou do ponto. E os extremos na dieta são tão arriscados quanto. De um lado, o perigo das dietas hipercalóricas. Comer uma quantidade absurda de calorias. Isso causa um estresse digestivo gigante, aumenta o risco de resistência à insulina e, claro, o ganho de gordura é inevitável. Do outro lado, as dietas super restritivas. Aí, o risco é de faltar nutriente, perder músculo, deixar o metabolismo lento e cair no famoso efeito sanfona. Os dois extremos, quando fora de contexto, são perigosos. Então, a gente chega no ponto principal de tudo isso. A questão não é só entender o que eles fazem, mas sim como a gente pode pegar essas lições e aplicar na nossa própria vida, de um jeito seguro e que funcione. E essa é, talvez, a lição de ouro de toda essa nossa conversa. Existe uma diferença gigante entre princípios e prescrições. Os princípios são o porquê das coisas. São verdades científicas que a gente adapta. Já as prescrições são o quê de uma pessoa específica. Um plano rígido que depende totalmente do contexto dela. A gente não deve copiar a prescrição, mas sim aprender os princípios e aplicar na nossa realidade. Então, qual seria uma abordagem mais inteligente para a gente? Primeiro, adote os princípios, mas adapte os métodos para a sua vida. Segundo, e muito importante, procure um profissional qualificado para te ajudar a personalizar tudo isso. Terceiro, foque na consistência e na paciência. Isso vale muito mais do que se matar de treinar por um mês. E por último, monitore a sua recuperação com o mesmo cuidado que você monitore o seu treino. No fim das contas, a pergunta mais importante não é como eu posso parecer um super-herói. A pergunta de verdade é: qual é a melhor versão, a mais saudável e a mais sustentável de mim mesmo? Essa é a reflexão que vale a pena. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou, não esquece de reforçar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima.